o fato dele ter nascido numa área pobre, tá vulnerável ali, não dá direito a ele de roubar o celular de ninguém. Não dá o direito a ele de depredar um ônibus. E quem tá dirigindo ali é tão pobre quanto a mãe dele. Às vezes quem tá dirigindo ali, ou quem tá naquele mesmo transporte, quem tá no mesmo transporte dos caras que estão roubando, moram na comunidade, às vezes só não é na mesma, mas numa comunidade tão pobre igual. Só que banalizou. Os caras precisam cometer crime. Por quê? Todo mundo quer ser bandido. Só que não tem vaga pra todo mundo ser traficante. É importante hoje a gente votar. Primeiro, dá trabalho? Dá. Mas nem precisa dar tanto trabalho, porque tem pessoas como vocês que estão mastigando essas coisas. A gente vai votar para 2 senadores. E bem, o que um senador faz? Vamos focar no que um senador precisa fazer. Um senador precisa ter moral, coragem pra impeachment ministro. Porque tem ministro influenciando em escola, em educação, em saúde, legislando pra impedir a polícia de fazer uma operação policial, combater um baile funk e dar dignidade pra um garçom, pra um padeiro que tem que acordar às 5 horas da manhã e não pode nem dormir porque o baile funk tá na porta dele, né? Então a gente tem que votar. Qual a função do senador? Cara, só foca que um senador precisa ter coragem pra impeachment ministros, pra abrir CPMI, pra votar favoravelmente, abrir CPMI por causa do rombo do Banco Master, do rombo do INSS, por causa do rombo da Caixa Econômica Federal, um monte de coisa que tá drenando dinheiro público, dinheiro nosso, dinheiro do pagador de imposto. Tá, vamos votar em deputado federal. Qual a atribuição de um deputado federal? Cara, só foca que um deputado federal vai ter que ajustar as leis pra que a gente possa ter ali essa sensação de impunidade não seja uma marca, um carimbo do Brasil. Pra que a gente possa, para que os jovens, as crianças possam crescer entendendo que tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que estudar, que aí o sucesso vai vir. E não cometendo crime. Não, o fato dele ter nascido numa área pobre, tá vulnerável ali, não dá direito a ele de roubar o celular de ninguém. Não dá o direito a ele de depredar um ônibus, que quem tá dirigindo ali é tão pobre quanto a mãe dele. Às vezes quem tá dirigindo ali, ou quem tá naquele mesmo transporte, quem tá no mesmo transporte dos caras que estão roubando, moram na comunidade, às vezes só não é na mesma, mas numa comunidade tão pobre igual. Só que banalizou. Os caras precisam cometer crime. Por quê? Porque todo mundo quer ser bandido. Só que não tem vaga pra todo mundo ser traficante. O número de traficantes numa comunidade é reduzido. Os caras que controlam a determinada droga, a idolação. Aí, o que esse cara vai ser? Ele vai ser bandido, ele vai pra rua, ele vai roubar. Roubar carro, roubar pessoas, roubar estabelecimentos comerciais. Cara, que eu nunca parei pra pensar desse jeito. Eu Faz total sentido. Porque Sim. os traficantes, uma hora, eles vão ser traídos, vão morrer no confronto, vai vagar. Aí quem é o bandidão mais operacional aqui que roubou mais carro? Quem é o brabo? Chama fulano, sobe e reacende. Aí ele sentou numa cadeira mais cômoda pra ele, porque ele tá dentro de uma comunidade, com a galera, não precisa mais ficar indo pra rua. Mas, poxa, nós fomos crianças nos anos 90. Quando a polícia entrava, a criminalidade se escondia. Ali nos anos de 2000 a gente começou a ver a milícia aparecendo, mas o fuzil ainda era uma característica das periferias de São Paulo ou das favelas do Rio de Janeiro. Hoje em dia, uma arma de guerra, um fuzil, tá numa via expressa. Hoje em dia, a polícia entra numa operação numa comunidade, num complexo de bairros dominados, né? Que se banalizou esses bairros nessa dominação territorial, e os bandidos atiram nos ônibus pra atingir as pessoas que estão dentro do transporte público pra tirar a atenção da polícia. Pra polícia não chegar lá. Por quê? Porque tem a barricada, porque tem um monte de jovem ali envolvido com a criminalidade. Tá valendo a pena. Sabe, fintechs, holdings abertas, dinheiro jorrando pra caramba. Tá valendo a pena, o crime tá compensando. Então, assim, acho que tem que ficar bem claro, sabe? O que é de direita e o que é de esquerda. O que é um ser conservador e o ser de esquerda. Cara, princípios e valores. Então, galera, olha só, mastigado. Quem quer honrar pai e mãe, quem quer criar filho com dignidade, quem quer prosperar na vida, crescer, quem não quer droga pra dentro da sua família, quem quer uma segurança pública de qualidade, quem quer confiar na polícia, quem quer ter a segurança de ligar 190 e saber que seu problema vai ser resolvido, vai ter que seguir uma cartilha que é votar na galera da direita, entender, pra gente resetar, pra gente voltar a um estado de normalidade como a gente vivia quando criança, né? A gente brincava na rua. Porque a gente escutava, mas era assim, era longe, né? Ah, fulano matou, teve problema, o cara é maconheiro. Maconheiro, na minha época, era o traficante, quase. Pra mim, na minha mente, né? Hoje não, cara. O PT tá há 20 anos no poder. Sim. Você acha que é coincidência? Não pode ser, sabe? Vamos tentar, vamos fazer esse raciocínio. Mas aí o pessoal fala, sabe o que é? Que a culpa é do Bolsonaro, que governou os 4 anos. Com 2 de pandemia. E me explica, como é que o Bolsonaro... Cara, como, irmão? O Bolsonaro governou 4 anos, com 2 anos de pandemia, e a gente saiu sendo uma das 4 maiores moedas do mundo. Como é que a gente saiu com estatais? A gente saiu do governo do Bolsonaro com estatais dando lucro. Lucro, A gente saiu com
um maior número de empregos do que de desempregos. Ele deu o 13º salário na Bolsa Família. Ele começou a transformar os auxílios emergenciais em porta de entrada e porta de saída. E qual é a porta de saída? É uma faculdade, é um emprego de carteira assinada. Não, eu não sou contrário ao auxílio emergencial não, tá? Todos os países sérios do mundo têm que ter um auxílio emergencial. Mas que seja uma mão amiga pra te botar num lugar maior. Não dá pro PT tirar o miserável da miséria e botar o pobre na pobreza e falar, filho, fica aí na pobreza pro resto da tua vida. Até quando você quiser, você vai ficar aí. Calma aí, tu tirou da miséria, deixou na pobreza e esqueceu o cara ali? Mas o pior é que o cara aceita, cara. É. E isso que é difícil da gente entender. O cara aceita. Aí tu vai na mentalidade do cara, tu fala, não, o Lula é meu pai. Pô, irmão, mas tu não vai sair disso daí. Ah, tá bom, cara. Eu fico aqui, não preciso trabalhar. Vou Comprar abóbora, Trabalhar pra quê, pô? Ficar 8 horas aí trabalhando, 4 horas indo e vindo. Tem meu auxílio aqui, meta um filhozinho ali, um filhozinho aqui. Sustenta. Porque ele tá vendo... Cara, é impressionante. Porque a gente errou em 2022. E eu traduzo isso. Em 2018 a gente votou na direita, né? E a gente retomou ali o país pro conservadorismo, né? Assim, conservadorismo em tudo. A gente tratar a economia de forma mais liberal, mas ser conservador nos costumes, né? Em 2022, muitos de nós desacreditou da direita, porque achou que os resultados iam ser muito tangíveis, muito rápidos. Mas a gente passou por uma pandemia de Covid, com uma eleição municipal no meio da pandemia de Covid. Então, assim, hoje eu consigo falar assim, cara, o cara vende o voto dele, é R$150, que absurdo. Mas no meio daquela pandemia de Covid, aquele, de repente, R$100 era 1 quilo de carne que ele levava pra casa. Ia mudar a vida dele naquele momento. Olha aí, o Bolsonaro ainda passou por isso, tá? Por uma eleição municipal nesse meio, em que muitas pessoas precisaram vender seus votos. E o Bolsonaro deu auxílio emergencial. Gente, eu não vou me esquecer. Há pouco tempo, eu fui numa praia no Rio Grande do Norte, e o cara que dirigia Bug, né? Aquele bugueiro ali, ele falou assim pra mim. Ele não sabia nada que eu era de política, não, tá? Ele só falou assim: se não fosse o auxílio emergencial, eu tinha passado fome. Aí tu para e pensa, verdade. E a galera que vivia do turismo? Sabe? A gente pensa muito na manicure, a gente pensa muito na loja do shopping que fechou. Mas a galera que a galera desse. Sabe? Somos uma cidade turística? Sim. Uhum. Mas imagina tipo assim, uma península lá no Rio Grande do Norte, sabe? Aquele lugar, um povoadozinho. O cara vive do turismo real. Se não for o turismo, ele passa fome. E o presidente Bolsonaro conseguiu dar auxílio emergencial para milhões de brasileiros. E ainda assim a gente fechou um governo cheio de dificuldade, cara. Sabe? Um governo com muita resistência do Centrão, muita resistência da política fisiológica, sabe? Com ministros do STF remando contra. Importante falar sobre isso. Se chegar agora em outubro e a gente não votar na direita e deixar o Lula permanecer no poder, ele indica mais 4 ministros do STF. E a gente vai perder a oportunidade de equilibrar essa balança. Porque teremos, então, 11 supremos cidadãos do mundo se arvorando a dizer o que a gente tem que fazer nas nossas vidas sem nunca terem recebido um voto popular sequer. Esse é outro absurdo também. E quem discordar vai pra cadeia.